O portão de ferro da antiga mansão se abriu com um rangido melancólico naquela tarde de verão, revelando Beatriz carregando 2 malas surradas. Seus dedos tremiam levemente ao segurar as alças gastas, não pelo peso, mas pela magnitude do momento que vivia. A propriedade se estendia diante dela como um quadro impressionista, jardins perfeitamente simétricos, fontes de mármore branco que cantavam suavemente, e a mansão imponente com seus vitrais coloridos que captavam os últimos raios do sol poente. O ar carregava o perfume doce das rosas brancas que ladeavam o caminho de pedras, misturado ao aroma salgado que vinha do mar distante. Antes da gente continuar essa história, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. É sempre incrível saber até onde nossas histórias chegam. Beatriz respirou fundo, sentindo o tecido do vestido simples grudar levemente em sua pele úmida. Aos 42 anos, ela carregava no rosto as marcas de quem havia enfrentado tempestades, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com uma curiosidade quase infantil pelo mundo. E você deve ser a nova funcionária. Uma voz masculina ecoou do alpendre. Ela ergueu o olhar e viu Eduardo descendo as escadas largas. Alto, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ele usava uma camisa de linho branco que contrastava com a pele bronzeada. Havia algo nos seus olhos azuis que a fez hesitar por um momento. Não frieza, como esperava de um homem tão rico, mas uma profundidade que sugeria histórias não contadas. Sou Beatriz Santos, senhor. Vim para cuidar dos jardins e da manutenção da casa. Eduardo desceu os últimos degraus e parou a alguns metros dela, as mãos nos bolsos. Observou-a com atenção, não de forma invasiva, mas como alguém que havia aprendido a ler pessoas. Você parece nervosa, disse ele, a voz mais suave do que ela esperava. Um pouco, Beatriz admitiu, ajeitando uma mecha de cabelo que escapara do coque simples. É uma propriedade muito grandiosa. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Eduardo. Grandiosa, sim, mas também muito solitária. Venha, vou mostrar suas acomodações. Ele pegou uma das malas dela, ignorando seus protestos educados, e começou a caminhar em direção a uma casa menor nos fundos da propriedade. O crepúsculo pintava o céu em tons de laranja e rosa, e o som das ondas distantes criava uma trilha sonora melancólica. Há quanto tempo mora aqui? Beatriz perguntou, tentando preencher o silêncio que não era desconfortável, mas carregado de expectativa. 15 anos, Eduardo respondeu, parando diante de uma casinha de pedra coberta por eras. Comprei esta propriedade depois de algumas mudanças na minha vida. Ele entregou a chave a ela, seus dedos se tocando brevemente. Beatriz sentiu um calor subir pelo braço, uma sensação que não experimentava há anos. A casa é sua. Tem tudo o que precisa. Amanhã cedo, Severino, o jardineiro vai mostrar a rotina. Ele trabalha aqui há 10 anos, conhece cada cantinho. E a senhora da casa? Beatriz perguntou curiosa. Eduardo ficou imóvel por um momento, o olhar perdido em direção ao mar. Não há senhora da casa. Há muito tempo não há. A melancolia em sua voz fez Beatriz sentir um aperto no peito. Ela conhecia aquele tom, aquela forma de falar sobre ausências que deixam cicatrizes invisíveis. Desculpe, não quis ser indiscreta. Não se preocupe. Eduardo voltou a olhá-la, e dessa vez havia uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Bem-vinda à casa, Beatriz. Espero que encontre aqui o que está procurando. Ele se afastou com passos lentos, deixando-a sozinha diante da casinha que seria seu novo lar. Beatriz inseriu a chave na fechadura e empurrou a porta, revelando um ambiente acolhedor. Móveis de madeira clara, cortinas de linho branco e um pequeno vaso com girassóis frescos sobre a mesa da cozinha. Alguém havia se preocupado em tornar aquele espaço acolhedor para sua chegada. E algo lhe dizia que havia sido o próprio Eduardo. O amanhecer na mansão chegava acompanhado do canto dos bem-te-vis e do perfume dos jasmins que desabrochavam com o orvalho. Beatriz despertou no terceiro dia com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, havia dormido profundamente, sem os sobressaltos que a acompanhavam desde a separação e as dificuldades financeiras.
Vestiu uma calça jeans simples e uma blusa de algodão azul claro, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e saiu para começar o trabalho. O ar matinal estava fresco e carregado do aroma salgado do mar, misturado ao perfume doce das rosas que ela havia começado a podar no dia anterior. "Bom dia, Dona Beatriz." Ela se virou e viu Severino aproximando-se com um sorriso largo. Era um homem de cerca de 60 anos, pele curtida pelo sol, mãos calejadas que contavam histórias de décadas cuidando da terra. "Bom dia, Severino. Já está acordado há muito tempo?" "Ah, eu acordo com os passarinhos." Ele riu, ajeitando o chapéu de palha. "Venha, vou mostrar as estufas. Hoje é dia de cuidar das orquídeas do patrão." Caminharam juntos pelos jardins, Severino explicando cada detalhe com o carinho de quem conhecia cada planta como se fosse um filho. As estufas ficavam numa área mais reservada da propriedade, escondidas por uma cortina de bambus que criava um ambiente quase mágico. "Essas orquídeas são o xodó do Dr. Eduardo", Severino explicou, abrindo a porta de vidro da primeira estufa. Ele mesmo as trouxe de uma viagem ao Oriente. Disse que são raras, que precisam de cuidado especial. Beatriz entrou na estufa e foi imediatamente envolvida por um ar úmido e perfumado. Dezenas de orquídeas em tons de roxo, branco e um azul intenso que ela nunca havia visto antes, pendiam em vasos suspensos. Era como entrar em um jardim encantado. "São lindas", murmurou, aproximando-se de uma orquídea azul particularmente exuberante. "Essa aí é a mais especial", Severino apontou. "O Dr. Eduardo passa horas aqui, cuidando dela pessoalmente. Às vezes eu o vejo conversando com as plantas, sabe? Como se elas fossem suas únicas confidentes." Beatriz sentiu um aperto no peito ao imaginar Eduardo sozinho entre as flores, compartilhando seus pensamentos apenas com a natureza. Havia algo profundamente tocante na imagem daquele homem poderoso, encontrando consolo na simplicidade das plantas. Ele sempre foi assim? Tão reservado? Severino coçou o queixo, pensativo. Não sempre. Quando chegou aqui, há 15 anos, era diferente. Mais aberto, sorria mais. Mas a vida às vezes nos ensina a construir muros, não é? Antes que Beatriz pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Eduardo apareceu na entrada da estufa, vestindo uma camisa polo branca e calças de linho bege. Seus cabelos estavam levemente desarrumados, como se tivesse passado a mão neles várias vezes. "Bom dia", disse ele, dirigindo-se principalmente a Beatriz. "Vejo que Severino está te mostrando o santuário." "Elas são extraordinárias", Beatriz respondeu, sentindo novamente aquele calor subir pelo rosto quando ele sorriu. "Você gosta de plantas?" "Sempre gostei. Minha avó tinha um jardim pequeno, mas cheio de vida. Ela dizia que as plantas são como pessoas. Cada uma tem sua personalidade, suas necessidades." Eduardo se aproximou da orquídea azul, tocando delicadamente uma das pétalas. Sua avó era uma mulher sábia. Esta aqui, por exemplo, é temperamental. Precisa de exatamente a quantidade certa de água, luz e atenção. Muito pouco, ela murcha. Muito, ela se afoga. "Como as pessoas", Beatriz murmurou, sem perceber que havia falado em voz alta. Os olhos de Eduardo encontraram os dela, e por um momento algo passou entre eles. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento de feridas semelhantes. "Exato", ele disse suavemente. "Como as pessoas. Se essa história está tocando o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar com alguém especial." Uma semana se passou desde que Beatriz havia começado a trabalhar na mansão, e uma rotina gentil se estabeleceu. Todas as manhãs, ela acordava com o som das ondas e o perfume dos jasmins, tomava um café simples em sua cozinha e caminhava pelos jardins enquanto o orvalho ainda beijava as flores. Nesta manhã particular, Eduardo havia pedido para ela organizar a biblioteca. Era um ambiente imponente, com estantes de mogno que iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Grandes janelas permitiam que a luz dourada da manhã criasse padrões geométricos no chão de madeira encerada. Beatriz começou pelo canto esquerdo, removendo cuidadosamente cada livro,
limpando as prateleiras e reorganizando os volumes. Havia clássicos da literatura mundial, tratados de filosofia, livros sobre jardinagem e, curiosamente, muitos volumes sobre culturas orientais e medicina tradicional. Foi ao tentar alcançar um livro na prateleira mais alta que ela notou algo estranho. A estante parecia não estar completamente encostada na parede. Havia uma pequena fresta, quase imperceptível. Intrigada, ela empurrou levemente a estante lateral e descobriu que ela se movia. Por trás, havia uma passagem estreita que levava a um pequeno escritório escondido. O coração de Beatriz disparou. Ela sabia que deveria voltar ao trabalho, fingir que não havia descoberto nada. Mas a curiosidade era mais forte. Pegou uma das lanternas que Eduardo mantinha na biblioteca para emergências e adentrou o espaço secreto. O escritório era pequeno, mas elegante, com uma mesa de madeira escura, uma poltrona de couro gaspeado e prateleiras repletas de documentos cuidadosamente organizados. Não havia nada sinistro, apenas um espaço privado onde alguém poderia trabalhar sem ser incomodado. Sobre a mesa, havia uma fotografia em moldura de prata. Beatriz aproximou a lanterna e viu a imagem de Eduardo, visivelmente mais jovem, abraçado a uma mulher linda de cabelos castanhos. Ambos sorriam com a felicidade radiante de quem estava profundamente apaixonado. Ela se chamava Helena. Beatriz se virou rapidamente, o coração disparando. Eduardo estava na entrada do escritório secreto, não parecendo zangado, apenas cansado. Desculpe, senhor Eduardo. Eu não queria... A estante se moveu quando eu estava limpando e... Está tudo bem, ele disse, entrando no pequeno espaço. Eu deveria ter imaginado que você descobriria. Você é observadora demais. Ele se aproximou da mesa e pegou a fotografia, olhando-a com uma expressão que misturava amor e dor. Era sua esposa? Minha noiva, Eduardo respondeu, a voz carregada de emoção contida. Íamos nos casar há 15 anos. Ela ficou doente. Câncer. Lutou por 2 anos, mas... Beatriz sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sinto muito. Comprei esta propriedade para ela. Helena adorava o mar. Sonhava com um jardim cheio de flores. Quando ela morreu, não consegui me desfazer do lugar. Criei este escritório para sentir que ainda estava perto dela. Por isso as orquídeas. Beatriz murmurou, entendendo. Ela gostava de orquídeas. Eduardo assentiu, colocando a fotografia de volta na mesa. Especialmente as azuis. Dizia que eram raras como o amor verdadeiro. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar carregado de emoção e compreensão mútua. Você deve pensar que sou um homem patético, Eduardo disse finalmente. Não, Beatriz respondeu com firmeza. Eu penso que você é um homem que amou profundamente. E isso é lindo. Ele olhou para ela com surpresa, como se não esperasse tanta compreensão. Você já foi casada? Fui. Beatriz assentiu. 15 anos. Mas o amor se desgastou, se tornou hábito, depois indiferença. Quando terminamos, percebi que talvez nunca tenha conhecido o amor verdadeiro. E como seria o amor verdadeiro? A pergunta foi feita com uma vulnerabilidade que fez Beatriz sentir que estavam caminhando em território novo, perigoso e belo ao mesmo tempo. Acho que seria como cuidar de uma orquídea azul, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria resposta. Delicado, paciente, constante. Algo que a gente faz não porque tem que fazer, mas porque não consegue imaginar a vida de outra forma. Eduardo ficou imóvel por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Helena diria que você entendeu. Passaram-se 2 semanas desde a descoberta do escritório secreto, e algo havia mudado na dinâmica entre Beatriz e Eduardo. Não era exatamente intimidade, mas uma compreensão silenciosa que tornava os encontros casuais mais significativos. Nesta manhã, Beatriz acordou com o som de uma chuva fina que lavava os jardins e perfumava o ar com o aroma da terra molhada. Decidiu aproveitar o tempo para organizar o oratório da mansão, um pequeno espaço sagrado que Eduardo mantinha no 2º andar.
O oratório era simples, mas tocante. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças, velas sempre acesas e flores frescas que alguém, ela suspeitava que o próprio Eduardo, renovava religiosamente. Ao lado da imagem, havia uma pequena caixa de madeira entalhada. Enquanto trocava as flores murchas por rosas brancas frescas, Beatriz notou que a caixa estava entreaberta. Dentro, viu cartas amareladas pelo tempo, amarradas com um laço de seda azul. Ela sabia que não deveria, mas a curiosidade venceu. Pegou o maço de cartas e viu que eram todas dirigidas a Helena, na caligrafia elegante de Eduardo. Algumas eram datadas de 15 anos atrás, outras mais recentes. Algumas de apenas alguns meses. Abriu uma das cartas mais antigas. Minha querida Helena, hoje plantei as primeiras rosas no jardim que será seu. Escolhi brancas, como você pediu, simbolizando a pureza do nosso amor. Cada manhã, quando cuido delas, imagino você caminhando entre os canteiros, sorrindo com aquela alegria que ilumina meus dias. Beatriz fechou a carta rapidamente, sentindo que estava invadindo algo sagrado. Mas suas mãos tremiam, não apenas pela intimidade das palavras, mas pelo reconhecimento de um amor que transcendia a morte. Você achou as cartas. Ela se virou e viu Eduardo parado na entrada do oratório. Desta vez, ele não parecia nem surpreso nem zangado, apenas expectante. Desculpe, eu não deveria... Escrevo para ela todas as semanas. Eduardo interrompeu, entrando no pequeno espaço. Sei que parece loucura, mas... ajuda. É como se ela ainda estivesse aqui ouvindo. Beatriz colocou as cartas de volta na caixa com cuidado reverente. Não é loucura, é amor. Você realmente acredita nisso? Acredito, ela respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Minha avó costumava dizer que o amor verdadeiro não morre com o corpo. Ele se transforma, se torna parte da gente, nos ensina a amar de formas novas. Eduardo se aproximou da imagem de Nossa Senhora, acendeu uma vela nova e ficou em silêncio por um momento. Há 5 anos, parei de escrever para Helena. Achei que estava na hora de seguir em frente, mas me senti vazio, como se tivesse perdido minha conexão com tudo que era importante. E quando voltou a escrever? Há alguns meses. Curiosamente, foi quando decidi contratar alguém para cuidar da casa, como se estivesse me preparando para algo novo. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que ela te enviou um sinal? Eduardo olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não sei, mas sei que desde que você chegou tenho sentido algo que não sentia há muito tempo. O quê? Esperança. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades e medos. Beatriz sentiu seu coração acelerar, mas também uma pontada de insegurança. Eduardo, Você tem medo, ele disse suavemente. Eu também tenho. Medo de estar traindo a memória dela, medo de me permitir sentir algo novo. E se não for traição? Beatriz perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. E se for evolução? Ele olhou para ela por um longo momento, depois para a imagem de Nossa Senhora, como se buscasse orientação. Helena sempre dizia que eu tinha muito amor para dar, que era meu dom e minha responsabilidade. Talvez ela estivesse certa. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma sinfonia suave contra as janelas. No oratório, entre velas acesas e flores frescas, 2 corações feridos começavam a entender que cicatrizes podem ser portas para novos começos. Você também acredita que o amor pode florescer nas situações mais improváveis? Comenta aqui. Quero saber sua visão. O mês de junho chegou à mansão carregado do perfume de jasmins e do som distante das festas juninas da cidade. Beatriz havia se estabelecido completamente na rotina da propriedade, mas mais do que isso, havia encontrado um ritmo de vida que não conhecia há anos. Nesta manhã particular, ela acordou com o som de vozes vindas do jardim principal. Curiosa, vestiu-se rapidamente e foi investigar. Encontrou Eduardo e um homem mais velho, elegantemente vestido, caminhando entre os canteiros, enquanto conversavam em tons sérios. Bom dia,
disse Eduardo quando a viu se aproximar. Beatriz, quero apresentar você ao Dr. Marcelo, meu amigo e advogado. O homem estendeu a mão com um sorriso cordial. Prazer, Beatriz. Eduardo tem falado muito sobre você. Tem? Ela olhou para Eduardo com surpresa. Dr. Marcelo veio me ajudar com alguns documentos, Eduardo explicou, mas havia algo em seu tom que sugeria mais complexidade. Assuntos relacionados à propriedade. Depois que o advogado se foi, Beatriz encontrou Eduardo sentado sozinho no banco de pedra próximo à fonte central. Ele parecia absorto em pensamentos profundos. Posso me sentar? Ela perguntou. Claro. Ele fez espaço ao lado no banco. Desculpe pela manhã estranha. Às vezes o passado nos alcança quando menos esperamos. Tem a ver com Helena? Eduardo assentiu devagar. Quando ela morreu, deixou alguns desejos expressos em testamento. Coisas que na época eu não consegui cumprir. Agora você sente que pode? Talvez. Ela queria que eu criasse um jardim público em memória dela. Um lugar onde famílias pudessem vir, onde crianças pudessem aprender sobre plantas, onde pessoas como ela, que estavam lutando contra doenças, pudessem encontrar paz. Beatriz sentiu um calor se espalhar pelo peito. Que ideia linda! É um projeto grande. Significaria abrir parte da propriedade para o público, construir uma estrutura educacional. Mudaria tudo. E você está com medo? Eduardo riu suavemente. Aterrorizado. Por 15 anos mantive este lugar como um santuário privado. A ideia de compartilhá-lo pode ser assustadora, Beatriz completou. Mas também pode ser curativa. Ele olhou para ela com curiosidade. Como assim? Quando guardamos o amor só para nós, ele se torna pesado. Quando o compartilhamos, ele se multiplica. Talvez Helena sempre soubesse disso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando as rosas brancas que dançavam na brisa suave. Você me ajudaria? Perguntou finalmente. Eu? Você entende de plantas? Tem um coração generoso e... Ele hesitou. Você me faz sentir que posso ser corajoso novamente. Beatriz sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Claro que ajudaria. Seria uma honra. Há uma condição, Eduardo disse, virando-se para encará-la completamente. Se fizermos isso, será como sócios, não como patrão e funcionária. Eduardo. Não, deixe-me terminar. Esses últimos meses você trouxe vida de volta para esta casa. Não apenas com seu trabalho, mas com sua presença. Você me lembrou que cuidar de alguma coisa com amor não é apenas sobre manutenção. É sobre crescimento. Beatriz sentiu seu coração bater mais forte. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez seja hora de plantar sementes novas. De permitir que este lugar seja não apenas um memorial, mas um jardim onde o amor pode florescer de formas diferentes. Ele estendeu a mão para ela e quando seus dedos se tocaram, Beatriz sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Você tem certeza? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Não tenho certeza de nada. Eduardo admitiu, entrelaçando seus dedos com os dela. Mas pela primeira vez em 15 anos, estou disposto a arriscar. Naquele momento, sentados entre jardins que haviam sido plantados em memória de um amor perdido, dois corações feridos começaram a entender que o amor verdadeiro não compete com o passado. Ele constrói sobre suas fundações. Julho chegou com manhãs mais frescas e uma energia nova que parecia pulsar pela mansão. Beatriz e Eduardo haviam passado as últimas semanas trabalhando juntos nos planos para o Jardim Memorial, e algo belo estava florescendo entre eles. Não apenas o projeto, mas uma intimidade gentil que crescia dia após dia. Nesta manhã, eles estavam na estufa das orquídeas, onde Eduardo ensinava a Beatriz os segredos para cuidar das plantas mais delicadas. Ela havia se tornado sua assistente não oficial, e suas mãos já haviam aprendido o toque suave necessário para manusear as pétalas sensíveis. Veja, Eduardo murmurou, posicionando-se atrás dela para guiar suas mãos. A orquídea azul precisa de um toque ainda mais delicado.
como se você estivesse tocando uma memória. Beatriz sentiu o calor de seu corpo próximo, o aroma de seu perfume misturado com o cheiro da terra úmida. Quando ele cobriu suas mãos com as suas para mostrar a pressão exata, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Assim? Perguntou, a voz ligeiramente rouca. Perfeito. Ele respondeu, mas não afastou as mãos imediatamente. Ficaram assim por um momento, respirando juntos, compartilhando o mesmo espaço sagrado entre as flores. Beatriz podia sentir o coração de Eduardo batendo contra suas costas, um ritmo que ecoava o dela próprio. Beatriz, ele disse suavemente, e ela se virou nos braços dele. Ficaram face a face, apenas alguns centímetros os separando. Os olhos de Eduardo percorreram o rosto dela como se estivesse memorizando cada detalhe. Posso te contar um segredo? Perguntou ele. Claro. Desde que você chegou, tenho acordado todas as manhãs com expectativa. Pela primeira vez em 15 anos, tenho algo para aguardar além da rotina. Beatriz sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eduardo, você me faz lembrar que estar vivo é diferente de apenas existir. Ela ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dele, sentindo a textura da pele, a suavidade da barba bem feita. Você também me mudou, sussurrou. Me ensinou que merecemos o amor gentil, cuidadoso. Que podemos ser vulneráveis e ainda assim fortes. Eduardo fechou os olhos e inclinou o rosto contra a palma da mão dela. Tenho medo de estar sonhando. Então, sonhemos juntos. Foi ele quem se inclinou primeiro, mas foi ela quem fechou a distância entre eles. O beijo foi suave, hesitante no começo. Depois mais profundo quando perceberam que ambos queriam o mesmo futuro. Quando se separaram, estavam ambos tremendo ligeiramente. Helena sempre dizia que o amor verdadeiro não diminui quando é compartilhado. Eduardo murmurou contra os lábios dela, que há espaço suficiente no coração para todas as formas de amor. Ela estava certa. Beatriz respondeu, apoiando a testa na dele. Eu acho que ela ficaria feliz em saber que você permitiu que o amor crescesse novamente. Eduardo sorriu, e foi o sorriso mais radioso que ela já havia visto dele. Ela aprovaria você, tenho certeza. Como você sabe? Porque ela sempre disse que eu precisava de alguém que entendesse que cuidar das coisas bonitas da vida é um trabalho sagrado. E você entende isso melhor do que qualquer pessoa que já conheci. Passaram o resto da manhã trabalhando lado a lado, mas agora havia uma nova dimensão em cada gesto, em cada olhar trocado. Quando suas mãos se tocavam ao passarem as ferramentas, quando ele ajustava uma mecha de cabelo que escapava do rosto dela, quando ela sorria ao vê-lo conversando com as plantas, tudo parecia carregado de uma promessa doce e emocionante. Ao fim do dia, sentaram-se juntos na varanda da casa principal, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. O mar distante sussurrava sua canção eterna, e o perfume das rosas brancas perfumava o ar. O que acontece agora? Beatriz perguntou, a cabeça apoiada no ombro de Eduardo. Agora plantamos, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Plantamos o jardim memorial, plantamos nosso futuro juntos, plantamos toda a felicidade que conseguirmos cultivar. E se não der certo, então pelo menos teremos tentado. E tentativas corajosas sempre deixam algo belo para trás. Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Eu te amo, Eduardo. Eu também te amo, Beatriz. Amo quem você é. Amo quem eu me torno quando estou com você. Quando a primeira estrela apareceu no céu, eles ainda estavam ali, planejando jardins e sonhos, descobrindo que o amor pode florescer em qualquer estação, desde que seja regado com coragem e cuidado. Os meses seguintes transformaram a mansão em um canteiro de obras delicado e cheio de vida. Beatriz e Eduardo trabalhavam lado a lado desde o amanhecer, planejando cada canteiro, cada trilha, cada banco onde as pessoas poderiam sentar e contemplar a beleza da natureza. O projeto do Jardim Memorial havia se tornado algo muito maior do que Eduardo inicialmente imaginara. Com a ajuda de Beatriz, ele descobriu que Helena não queria apenas um memorial. Ela queria um lugar de cura, de esperança,
de conexão entre as pessoas e a natureza. Nesta manhã de setembro, enquanto supervisionavam a instalação de uma pérgola coberta de jasmins, Beatriz notou que Eduardo estava mais silencioso que o habitual. Ele observava os trabalhadores com uma expressão pensativa, as mãos nos bolsos, o olhar perdido. "Você está bem?" Ela perguntou, aproximando-se e tocando suavemente seu braço. "Estou pensando em Helena", ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua. "Hoje completam 16 anos que ela morreu." Beatriz sentiu um aperto no peito. Nos últimos meses, ela e Eduardo haviam construído algo lindo juntos, mas sempre com a consciência respeitosa de que Helena havia sido o grande amor da vida dele. "Você gostaria de ficar sozinho hoje?" "Não", Eduardo respondeu rapidamente, virando-se para encará-la. "Na verdade, gostaria de compartilhar algo com você. Algo que venho pensando há semanas." Ele a levou até a estufa das orquídeas, onde a orquídea azul especial estava mais exuberante do que nunca. Suas pétalas brilhavam como joias sob a luz suave da manhã. "Quando Helena estava doente, nos últimos dias, ela me fez uma promessa." Eduardo começou, a voz carregada de emoção. "Disse que se um dia eu encontrasse alguém que me fizesse sorrir novamente, que me ajudasse a plantar jardins ao invés de apenas preservar memórias, eu deveria dar a essa pessoa a orquídea azul." Beatriz arregalou os olhos. Eduardo." Ela disse que a orquídea azul representava o amor raro e verdadeiro, e que todo amor verdadeiro merece continuar florescendo, mesmo depois da morte. Ele cuidadosamente removeu a orquídea de seu vaso suspenso e a colocou nas mãos trêmulas de Beatriz. "Helena queria que eu entendesse que amar novamente não significa amar menos. Significa que o amor que ela me ensinou foi tão poderoso que me capacitou a amar outra pessoa com a mesma profundidade." Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz enquanto ela segurava a planta delicada. "Você tem certeza?" "Tenho certeza de que Helena sorriria ao ver como você transformou não apenas os jardins, mas meu coração. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que o amor que plantamos juntos gerou frutos que alimentam uma nova história." Eduardo se ajoelhou diante de Beatriz, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Beatriz Santos, você aceita ser minha esposa? Aceita construir comigo um jardim onde nosso amor possa florescer, junto com a memória de Helena?" Beatriz mal conseguia falar através das lágrimas. "Sim, Eduardo." "Sim, aceito." O anel era simples e elegante, com uma pequena safira azul que ecoava a cor da orquídea especial. Quando Eduardo o colocou em seu dedo, ela sentiu como se estivesse recebendo não apenas um símbolo de amor, mas uma bênção de todos os amores que haviam existido antes. "Obrigado", Eduardo murmurou, beijando suas mãos. "Por me ensinar que o coração humano é como um jardim, sempre há espaço para plantar algo novo, sem destruir o que já cresceu." Eles se abraçaram entre as orquídeas, cercados pelo perfume doce das flores e pela promessa de um futuro construído sobre alicerces de amor verdadeiro. Tanto o que havia sido quanto o que estava florescendo. Mais tarde, caminhando de mãos dadas pelos jardins que haviam criado juntos, Beatriz percebeu que cada canteiro, cada flor, cada pedra colocada com cuidado contava a história de dois corações que haviam encontrado cura um no outro. "Quando abriremos o jardim ao público?" perguntou ela. "Na primavera", Eduardo respondeu. "Quando tudo estiver florindo plenamente. Como nós." Ela sorriu, apertando a mão dele. "Helena ficaria orgulhosa. Ela estaria feliz em saber que o amor que plantamos juntos gerou uma árvore grande o suficiente para dar sombra a muitas outras pessoas." Enquanto o sol se punha pintando o céu em tons de rosa e dourado, Beatriz e Eduardo continuaram caminhando por seu jardim, planejando não apenas casamento e futuro, mas todas as vidas que tocariam com a beleza que haviam criado juntos. A primavera chegou à mansão como uma sinfonia de cores e perfumes. Beatriz acordou na manhã da inauguração do Jardim Memorial Helena, com o coração batendo acelerado, não de nervosismo, mas de alegria pura. Hoje, finalmente, compartilhariam com o mundo o que haviam construído com tanto amor. Ela se vestiu com um vestido azul claro que Eduardo havia escolhido especialmente para ela,
cor que ecoava as orquídeas especiais que agora cresciam em canteiros estrategicamente espalhados pelo jardim. No dedo, o anel de safira azul brilhava como uma promessa cumprida. Eduardo a encontrou na cozinha, preparando o café para ambos. Ele usava uma camisa branca e calças de linho bege, e seus olhos brilhavam com uma luz que ela não via há meses. "Nervosa?" perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto ela mexia o café. "Emocionada", ela corrigiu, apoiando-se contra o peito dele. "Hoje Helena finalmente terá o jardim que sonhou. Hoje Helena verá que o amor que plantamos juntos floresceu em algo maior do que jamais imaginamos." Eles tomaram café na varanda, observando os primeiros visitantes chegarem. Famílias com crianças, casais idosos, jovens com cadernos de desenho, pessoas que buscavam um momento de paz, todos caminhando pelos portões que Eduardo havia aberto com o coração. Severino, agora promovido a supervisor dos jardins, aproximou-se com um sorriso radiante. "Dona Beatriz, Dr. Eduardo, está tudo pronto. As crianças da escola já estão na área educativa e o grupo de terapia pela jardinagem está se reunindo próximo às estufas." "Obrigado, Severino", Eduardo disse, apertando o ombro do homem que havia se tornado um amigo querido. "Você tem sido fundamental em tudo isso." "Ah, doutor, o senhor e a dona Beatriz é que trouxeram vida nova para este lugar. Eu apenas cuidei para que as plantas crescessem." Beatriz sorriu, lembrando-se das palavras de Eduardo meses atrás. Cuidar das coisas bonitas da vida era um trabalho sagrado. Agora, dezenas de pessoas compartilhavam dessa missão. Ao meio-dia, eles fizeram uma pequena cerimônia de inauguração. Eduardo falou sobre Helena, sobre seus sonhos, sobre como o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado. Beatriz falou sobre jardins como metáforas da vida, lugares onde a beleza cresce através do cuidado constante e da paciência. Depois da cerimônia, caminharam juntos pelo jardim, observando as reações das pessoas. Uma criança correu até eles, segurando uma flor que havia colhido. "Moça, esta flor é para você", disse a menina, oferecendo uma margarida branca para Beatriz. "Minha mãe disse que você ajudou a plantar tudo isso." Beatriz se ajoelhou para ficar na altura da criança. "Obrigada, querida. Mas sabe o que é mais bonito? Agora você também pode ajudar a cuidar das flores. Toda vez que você vier aqui, pode regar uma plantinha, pode conversar com elas." "As plantas ouvem a gente?" "Claro que ouvem", Eduardo respondeu, juntando-se a elas. "Principalmente quando falamos com amor." A criança correu de volta para a mãe, animada com a ideia de conversar com as plantas. Beatriz e Eduardo continuaram caminhando, parando ocasionalmente para conversar com visitantes, para ajudar alguém a identificar uma flor, para simplesmente observar a alegria que o jardim estava trazendo. No final da tarde, quando os últimos visitantes se foram, eles se sentaram no banco próximo à fonte central, o mesmo banco onde haviam tomado tantas decisões importantes ao longo dos meses. "Conseguimos", Beatriz murmurou, a cabeça apoiada no ombro de Eduardo. "Conseguimos", ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. "Helena teria ficado tão orgulhosa." "Ela está orgulhosa", Beatriz corrigiu suavemente. "Posso sentir." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o sol se pôr sobre o jardim que haviam criado juntos. O ar estava perfumado com jasmins e rosas, e o som distante das ondas criava uma trilha sonora perfeita para aquele momento de gratidão. "Beatriz", Eduardo disse finalmente. "Sim? Obrigado por me ensinar que o coração tem espaço infinito para o amor, que honrar o passado não significa se aprisionar nele. Obrigado por me ensinar que merecemos o amor gentil, cuidadoso. Que podemos construir algo bonito mesmo depois de feridas profundas." Quando a primeira estrela apareceu no céu, eles ainda estavam ali, planejando os próximos projetos para o jardim, sonhando com o casamento que aconteceria no verão, imaginando todas as vidas que seriam tocadas pela beleza que haviam criado juntos. O Jardim Memorial havia se tornado o que Helena sempre sonhara. Um lugar onde o amor florescia em todas as suas formas, onde a vida celebrava a vida, onde cada flor plantada era uma promessa de que a beleza pode crescer mesmo nos terrenos mais improváveis.
E no centro de tudo, uma orquídea azul continuava florescendo, símbolo eterno de que o amor verdadeiro é, de fato, raro como uma joia e resistente como a natureza mais selvagem. Se essa história te emocionou, deixe seu like e ative as notificações.